Missionária Luci, dentre tantas as bênçãos que Deus tem te dado como crente em Jesus e também como missionária, eu gostaria de ouvir da irmã pelo menos o relato de uma ou mais bênçãos que a irmã pudesse aqui destacar para o elevo espiritual aí dos nossos ouvintes, mas não sem antes que a irmã pudesse nos trazer a sua palavra da sua separação para o Santo Ministério de Missões, como já citado na minha introdução, pelas mãos saudosas aí do missionário Daniel Berg. Gostaria que a irmã pudesse nos dizer, pelo menos aí em poucas palavras, como foi o processo todo ou como aconteceu aí a sua chamada missionária. A minha chamada missionária, Jesus usou uma irmã numa vigília e disse que ali estava nascendo uma missionária. E essa época nós saímos do Rio de Janeiro e viemos morar no Paraná, numa cidade chamada Goerê. E de Goerê ficamos 15 dias em Goerê. Um pastor Cirino Barbosa convidou meu pai para construir uma igreja, que ele era mestre de obra. Vim construir a igreja de Peabiru. E ali em Peabiru eu dirigi um grupo de criança que cantava, louvava o nome do Senhor. E houve uma festa em Maringá, a inauguração da Igreja Assembleia de Deus de Madeira. Aquele tempo era o pastor Grissério que dirigia aquela igreja. Naquela época eu tinha 13 anos. E nessa festa era também o 50º da Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus estava completando 50 anos. E o pastor Daniel Berg, missionário Daniel Berg, veio até Maringá nessa festa. Ele já não estava enxergando muito, já andava devagarzinho. Fazia 50 anos que ele estava no Brasil. Já tinha visto o resultado do fruto, as igrejas nascendo, que era uma bênção. Então, irmãos, eu fui também de caminhão, junto com os irmãos, com as crianças que louvavam o Senhor. E ali no meio daquela multidão, comecei a falar língua, as crianças começaram a falar língua. Aquele tempo era diferente. Na igreja não tinha uma criança que não era batizada no Espírito Santo, Jesus batizava todas as crianças. Parecia um monte de passarinho falando língua dentro da igreja. Então, irmãos, o poder de Deus naquele tempo imperava. Que ele impera até agora, mas naquele tempo não tinha tanta coisa, tanta vaidade, tanta televisão, tanta coisa que tira da mente da criança as coisas. E as crianças dedicavam mais a louvar o nome do Senhor, a orar, a fazer curto. As crianças faziam curtinho e brincavam assim. O brinquedo não era arma igual agora. Então, o brinquedo das crianças, filho de crente, era diferente. E ali o missionário Daniel Berg viu eu falando língua, mandou que o porteiro me trouxesse para frente. O porteiro me levou até a frente. Ele olhando para o irmão chamado João Marconde, pastor João Marconde, que era de Jandaia do Sul, um irmão bem alto, bem escuro, mandou que ele descesse do púlpito, e irmão José, pastor José Gomes de Moreno, também dorme com Cristo já. E desceram esses dois pastores do púlpito sem saber o que fazer, né? E o pastor Daniel Berg falou que ia fazer um trabalho na Assembleia de Deus ali naquele momento, que era o primeiro trabalho e o último, que ele nunca mais ia fazer esse trabalho no Brasil. Que Deus tinha revelado para ele que ele podia voltar para a terra dele, mas os 4 dons que ele tinha que colocar na cabeça da pessoa que ia ficar aqui no Brasil. Como dizer, no lugar dele. Mas quem sou eu, né, para ficar no lugar do irmão Daniel Berg? E ele mandou que eu ficasse de joelho, e eu fiquei de joelho. Ele passou para a igreja isso, e Deus falou para ele que ia dar um sinal, porque ele perguntou para Deus: como que eu vou saber quem é esse homem, quem é essa mulher, que eu vou ter que orar por ela e consagrar? Então o Senhor disse: aquela pessoa que eu te mostrar, uma tocha de fogo em cima da cabeça. Ele andou no nordeste do Paraná, todo não achou. Ele andou no nordeste do país, também não achou essa pessoa. E quando foi nessa festa, Deus colocou uma tocha de fogo na minha cabeça e colocou um arco bem grande de fogo na minha cabeça. Então eu não tinha certeza que era eu. E Jesus disse que para ele que não era para ele olhar a estatura da pessoa, não era para ele olhar o sexo da pessoa, não era para ele olhar a cor, e não era para ele olhar a idade. Era apenas ele colocar a mão, consagrar e deixar. Então ele colocou a mão na minha cabeça junto com esses dois pastores e pegou o óleo de unção e despejou no alto da minha cabeça, que desceu até o meu rosto todo, desceu até a gola do meu vestido, e falou assim com Deus, eu lembro como se fosse agora, falou: Jesus, aqui está a tua escolhida. Se um dia ela cair, não deixa ela prostrada.
e abençoa ela, que ela possa fazer a tua obra como tu queres na vida dela. Foi essa pequena oração que ele fez. Acabou de fazer essa oração, virou para mim e falou: pode começar a obra missionária, irmã. E me deu o microfone. Eu fui tomada impetuosamente de um poder tão grande que parece que eu estava nas nuvens, e eu comecei a falar com a igreja. Quem é batizado com o Espírito Santo fica desse lado, e quem não é fica desse lado. E automaticamente eu comecei a andar junto daquelas pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo e colocava a mão e falava: receba. Então a pessoa falava a língua. Então, irmãos, Jesus batizou naquele dia, aquelas pessoas estavam dentro da igreja, estava muito cheia a igreja. Jesus batizou na hora que eu recebi a consagração. Jesus batizou 75 com o Espírito Santo. Graças a Deus, irmã Núcia. Então, assim sendo, esse foi um sinal da evidência e confirmação de que a irmã realmente tinha sido ordenada e separada para o Santo Ministério de Missões. E quantos anos se passaram até hoje, irmã, desde a sua ordenação até o momento? Quanto tempo já se passaram? Hoje, dia 23 de abril de 2002, há quantos anos aconteceu isso? Foi em 61, irmãos. A senhora tinha na época 13 anos de idade. 13 anos. Pois bem, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros da obra missionária, todos quantos têm ouvido e assistido então o testemunho de sua chamada missionária, vocês poderão ouvir a terceira parte clicando no link para o testemunho de bênçãos recebidas.